Você vai ouvir algo nos próximos 15 minutos que pode mudar completamente a forma como você lida com dinheiro. Não estou falando de uma planilha, de uma corretora, nem de uma criptomoeda nova. Estou falando de algo muito mais antigo, mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso do que qualquer coisa que você já viu nas redes sociais. Existem 4 princípios financeiros que os maiores construtores de riqueza da história usaram, muitas vezes sem nunca falar sobre eles publicamente. Princípios passados de geração em geração, escondidos em histórias antigas, em provérbios milenares, em gestos simples de homens que saíram do zero e construíram impérios. E hoje, aqui, você vai descobrir todos os 4. Mas presta atenção, porque o primeiro já vai te fazer enxergar o seu dinheiro de um jeito completamente diferente. Fica até o final. O 4º segredo é o que separa quem acumula riqueza temporária de quem constrói prosperidade que dura gerações. Existe uma história que circula entre investidores experientes há décadas. A história de um homem que nunca faliu, que atravessou guerras, crises econômicas, inflação, escassez, e saiu de cada uma delas mais rico do que entrou. Não por sorte, não por herança, mas porque ele entendia algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Warren Buffett disse uma vez que riqueza é transferida daqueles que são impacientes para aqueles que são pacientes. Mas esse homem da história foi além. Ele dizia que antes da paciência, antes do capital, antes de qualquer estratégia, existe um fundamento invisível que determina se a riqueza vai ficar com você ou vai embora. E esse fundamento tem 4 pilares. Você está prestes a conhecê-los um por um. E enquanto eu falo, quero que você pense na sua própria vida financeira. Onde está o seu dinheiro agora? O que você tem construído? E mais importante, o que está impedindo você de chegar onde quer estar? Porque as respostas para essas perguntas estão dentro dos próximos minutos. O primeiro pilar tem um nome simples: verdade. Parece óbvio, não é? Mas deixa eu te perguntar algo que vai te fazer pensar. Quantas vezes você se enganou sobre a sua própria situação financeira? Quantas vezes você disse que as contas estão em dia, quando na verdade você estava só adiando o problema? Quantas vezes você comprou algo que não precisava porque era mais fácil do que encarar o número real da sua dívida? O primeiro e mais poderoso segredo financeiro é a honestidade radical com a sua realidade. E isso vai muito além de não mentir para os outros. Começa na mentira que você conta para si mesmo. Há um princípio muito antigo no Talmud, o livro de sabedoria hebraico, que diz que a primeira pergunta feita a uma alma após a morte não é quanto você ganhou, nem quantos bens você acumulou. A primeira pergunta é: você foi honesto nos seus negócios? E essa ideia tem uma aplicação financeira concreta e poderosa, porque o mercado, assim como a vida, sempre cobra o preço da desonestidade, mesmo que demore. Pensa comigo. Um empreendedor que vende um produto de qualidade inferior, que esconde taxas, que promete o que não pode entregar, pode até lucrar rápido. Mas o mercado tem memória. Os clientes vão embora. A reputação se perde. O negócio desmorona. Enquanto isso, o concorrente honesto, que no curto prazo parecia ganhar menos, vai acumulando algo que nenhum dinheiro compra: confiança. E confiança, no mundo financeiro, é o ativo mais valorizado que existe. A Bíblia é direta sobre isso em Provérbios 11, versículo 1, que diz que balança desonesta é abominação ao Senhor, mas peso justo é o seu prazer. Não é só uma questão moral, é uma questão de sustentabilidade. O lucro que nasce da mentira tem validade. O que nasce da integridade tem prazo de validade infinito. Mas veja bem, esse princípio não é abstrato. Ele tem aplicações práticas diretas na sua vida financeira hoje. Primeiro, seja honesto sobre sua real situação financeira. Sente, abra uma planilha, olhe para os números sem filtro. Segundo, nos seus negócios, nos seus contratos, nas suas promessas, seja preciso. Não exagere, não omita, não venda sonhos que você sabe que não vai cumprir. Terceiro, quando errar, assuma. O custo de corrigir um erro logo é sempre menor do que o custo de escondê-lo. Tem uma história de um joalheiro que percebeu que havia vendido ouro com uma pequena diferença no peso.
Ninguém tinha notado, nenhuma lei o obrigava a devolver nada. Mas ele procurou o comprador, explicou o erro e devolveu a diferença. O comprador ficou tão impressionado que fez dele fornecedor exclusivo de um dos maiores contratos da sua vida. O joalheiro perdeu alguns gramas de ouro e ganhou uma fortuna. Porque o ato de dizer a verdade abriu uma porta que jamais se abriria de outro jeito. Lembra disso. Quem age com mentira, vem uma vez. Quem age com verdade, vem sempre. E no mundo das finanças, o cliente, o sócio, o parceiro que volta para uma segunda, terceira, 10ª transação é o que constrói riqueza real. O lucro da verdade parece pequeno no início, mas é o único tipo que cresce com o tempo. O segundo pilar tem um nome que muita gente subestima: comunidade. E aqui eu preciso que você abra a mente, porque a maioria das pessoas que está quebrando financeiramente está cometendo um erro clássico. Estão tentando enriquecer sozinhas. Napoleon Hill, autor de A Lei do Triunfo e Quem Pensa Enriquece, dedicou anos estudando os homens mais ricos do seu tempo. E uma das descobertas mais surpreendentes foi que nenhum deles, absolutamente nenhum, chegou lá sozinho. Todos eles faziam parte de grupos, alianças, redes de pessoas que se ajudavam mutuamente. Hill chamou isso de mente mestra, a sinergia que acontece quando duas ou mais mentes se alinham em busca de um objetivo comum. E sabe o que é fascinante? Isso não é teoria moderna de coaching. É um princípio que existe há milênios em comunidades que sobreviveram a perseguições, guerras e crises econômicas inteiras. Enquanto outras culturas perdiam tudo, esses grupos se mantinham porque construíam redes de suporte mútuo, onde o sucesso de um significava o fortalecimento de todos. Pensa no funcionamento de um mercado tradicional. 2 comerciantes lado a lado. Um vende tecidos, o outro vende sapatos. Poderiam ser concorrentes de espaço, de clientes. Mas quando um começa a recomendar o outro, quando compartilham clientes, quando se ajudam em momentos de dificuldade, os dois crescem mais do que cresceriam sozinhos. O cliente que vai comprar tecido muitas vezes precisa de um sapato novo. O que vai comprar sapato vai precisar de um tecido. A cooperação cria um ecossistema de valor. No mundo financeiro atual, isso se traduz em algo muito concreto. Construa sua rede antes de precisar dela. Invista em relacionamentos antes de precisar de um emprego, de um sócio, de um crédito. Seja o tipo de pessoa que abre portas para os outros sem esperar retorno imediato. Porque o retorno vai vir. Só não vai vir de onde você espera. Tem um provérbio que diz que quando 2 se unem, um terceiro prospera. Não é romantismo. É matemática relacional. As melhores oportunidades de negócio não aparecem em editais públicos. Elas aparecem em conversas, em confiança, em histórias compartilhadas. E para participar dessas conversas, você precisa estar dentro de redes de pessoas que se respeitam, que se indicam, que se fortalecem mutuamente. E aqui tem um aviso que poucas pessoas falam, mas que é fundamental. O dinheiro que você guarda só para si tem uma tendência natural de diminuir. Mas o que você investe em pessoas, em relações, em comunidades, tem uma tendência natural de se multiplicar. Não estou falando de dar tudo o que você tem. Estou falando de fazer circular valor, de ser uma ponte, não uma represa. O terceiro pilar é aquele que separa quem constrói algo duradouro de quem apenas acumula por um tempo: a memória. E eu sei que parece estranho falar de memória quando o assunto é dinheiro. Mas deixa eu te explicar por que isso é absolutamente crucial para a sua vida financeira. Pensa na seguinte situação: você começa a ganhar mais dinheiro, a vida melhora, as contas ficam em dia, e gradualmente você começa a esquecer como era quando estava apertado. Começa a gastar mais do que deveria. Começa a relaxar nos hábitos que te trouxeram até aqui. Começa a tomar riscos que antes você jamais tomaria. Isso é o esquecimento financeiro. E ele já destruiu fortunas maiores do que a sua. A memória financeira significa 2 coisas muito práticas. Primeira, lembre de onde você veio para não repetir os erros do passado. Segunda, lembre do que funcionou para continuar fazendo. Os maiores investidores do mundo têm uma obsessão em comum: registrar tudo. Warren Buffett lê relatórios de décadas atrás.
Charlie Munger estudava histórias de crises passadas para entender crises futuras. A memória do mercado é uma das ferramentas mais valiosas que um investidor pode ter. Bill Gates disse uma vez que se você estiver nascendo em um país rico ou pobre, você não escolheu. Mas com o que você faz com a sua educação e com o que você aprende ao longo da vida, isso é o que define quem você se tornará. E note a palavra: aprende. Aprender é, antes de qualquer coisa, um ato de memória. É construir sobre o que veio antes. A Bíblia fala sobre isso de uma forma que me impressiona em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. O ato de lembrar, de registrar, de honrar o processo que te trouxe até aqui, não é apenas gratidão. É uma estratégia de preservação. Porque o homem que esquece de onde veio perde a bússola para onde quer ir. E isso tem uma aplicação prática imediata. Documente a sua jornada financeira, não apenas os números. Documente as decisões. O que você pensou quando tomou aquele risco? O que estava acontecendo no mercado quando você fez aquele investimento? O que te motivou a mudar de emprego, a abrir aquele negócio, a fechar aquela conta? Porque esses registros vão ser o seu manual de instruções nos momentos de crise. E a crise sempre vem. A questão não é se vai acontecer, mas se você vai estar preparado quando acontecer. Tem outra dimensão da memória que vai além das finanças pessoais: a transmissão. O que você está ensinando sobre dinheiro para as pessoas ao seu redor? Para seus filhos, seus irmãos, seus amigos? Porque uma fortuna passada sem a sabedoria que a gerou dura, em média, apenas 3 gerações. A primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. Isso não é destino, é consequência da falta de transmissão da memória financeira. O verdadeiro legado não está no valor que você deixa, está nos valores que você transmite. Uma herança sem sabedoria é apenas um prazo mais longo para perder tudo. E agora, chegamos ao quarto e mais poderoso pilar de todos. O que separa quem tem muito dinheiro de quem tem riqueza de verdade. O pilar da aliança. E quando eu falo aliança, não estou falando de contratos jurídicos ou de parceiros de negócio. Estou falando de algo muito mais profundo. O pacto que você faz com seus próprios valores. Com o propósito do seu trabalho. Com o tipo de pessoa que você escolhe ser dentro do mundo financeiro. Pensa comigo. Você já viu empresas que crescem rápido demais, que parecem imbatíveis e de repente entram em colapso? Enron, Lehman Brothers, FTX, Theranos. O que todos esses casos têm em comum? Não foi falta de capital, não foi falta de inteligência. Foi a ruptura da aliança entre o que elas diziam ser e o que realmente eram. Entre o que prometiam e o que entregavam. Entre os valores que declaravam publicamente e as decisões que tomavam em privado. Quando você quebra o pacto com seus valores, você não apenas perde dinheiro, você perde a confiança de todos ao seu redor. E como já falamos, confiança é o ativo mais valioso que existe. Uma vez perdida, nenhuma quantidade de capital a reconstrói completamente. Mas a aliança que estou falando vai além dos negócios. É a aliança com você mesmo, com o tipo de vida que você quer construir. É a resposta honesta para perguntas como: esse dinheiro que estou buscando serve a quem além de mim? O meu trabalho acrescenta valor real ao mundo ou apenas tira proveito de brechas? As pessoas que trabalham comigo são parceiras ou apenas ferramentas descartáveis? Aqui entra o conceito que os maiores empreendedores da história entenderam de formas diferentes, mas chegaram ao mesmo lugar. O trabalho com propósito é diferente do trabalho por necessidade. Quando você conecta o que faz com o motivo mais profundo pelo qual faz, a qualidade muda, o comprometimento muda e, estranhamente, o resultado financeiro também muda. Tem uma história de um homem que trabalhava no comércio de azeite. Chegou uma época de seca severa. Muitos produtores começaram a misturar impurezas no produto para manter o volume de vendas e o lucro. Um dos sócios desse homem sugeriu que fizessem o mesmo. Ele recusou. Vendeu menos, ganhou menos por um tempo, mas manteve a pureza do produto. Meses depois, uma caravana de compradores estrangeiros veio especificamente procurar o azeite mais puro da região.
O preço que pagaram foi 10 vezes o valor de mercado. Porque quando você honra o pacto com a qualidade, o mercado sempre te encontra. E há uma lição aqui que é absolutamente contrária ao que o mundo moderno prega. O mundo diz: mova rápido, quebre regras, encontre atalhos. A sabedoria financeira milenar diz: move-se com integridade, respeite seus princípios e construa no longo prazo. A velocidade do atalho parece atraente até você descobrir que ele te levou para o lugar errado. Maquiavel, um dos pensadores mais incompreendidos da história, escreveu que é melhor ser honesto e parecer tolo do que ser trapaceiro e parecer esperto. Porque o trapaceiro conquista a admiração temporária, mas o homem honesto conquista a lealdade permanente. E na construção de riqueza, lealdade vale infinitamente mais do que admiração. Agora eu quero que você faça algo. Pare por um segundo e pense nos últimos 12 meses da sua vida financeira. Você está operando a partir desses 4 pilares? A verdade, você foi honesto consigo mesmo sobre seus gastos, suas dívidas, suas prioridades. A comunidade, você construiu e alimentou relações que geram valor para você e para os outros? A memória, você tem documentado seus acertos e erros para não repeti-los? E a aliança, o que você está fazendo profissionalmente está alinhado com o que você realmente acredita e valoriza? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas foi não ou não sei, você acabou de identificar o ponto de ruptura onde o seu dinheiro está escapando. E o mais importante, agora você sabe o que fazer, porque esses 4 pilares não são teorias, são práticas. Verdade se pratica todos os dias, nas pequenas decisões. Comunidade se constrói com consistência e generosidade. Memória se cultiva com registros e transmissão. Aliança se renova com escolhas alinhadas aos seus valores profundos. O dinheiro, no fim, é um espelho. Ele reflete o que você é, o que você valoriza, o que você construiu por dentro antes de construir por fora. O homem que tem clareza de propósito, que age com integridade, que pertence a redes de confiança e que aprende com sua história, esse homem não precisa correr atrás de dinheiro. O dinheiro é uma consequência natural de quem ele escolheu ser. E deixa eu te fazer uma pergunta final para você carregar daqui para frente. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que, se respondida com honestidade, pode mudar a trajetória da sua vida financeira nos próximos anos. Se todo o seu dinheiro, todos os seus bens, todo o seu patrimônio material desaparecessem amanhã, o que sobraria? A resposta para essa pergunta é o que você realmente tem. É o capital invisível, sua reputação, sua rede de relações, sua habilidade de gerar valor, seus princípios e sua capacidade de recomeçar. Quem tem esse capital de verdade nunca quebra permanentemente. Pode levar golpes, pode atravessar crises, mas sempre reconstrói, porque o que constrói riqueza real não é o dinheiro, é quem você é quando não tem dinheiro. É a forma como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. É o que você escolhe fazer quando a tentação de pegar o atalho está bem na sua frente. A riqueza verdadeira não é o destino, é a jornada de quem decide construir algo que dure além de si mesmo. Algo que os filhos olhem e entendam não apenas o valor que existe no banco, mas o valor que existe no caráter de quem construiu. 4 pilares: verdade, comunidade, memória e aliança. Guardam eles, pratique-os, ensine-os. Porque essa é a fórmula que resistiu a guerras, a crises, a inflações e a gerações inteiras de mudança. E vai continuar resistindo quando todas as outras fórmulas já tiverem caducado. Você não pode perder o vídeo acima, é um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas. Algo que já superou. Algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima. Conquiste o extraordinário.